Olá, hoje nós vamos aprender o que são os ângulos diretores e os cossenos diretores de um vetor. Para começar, nós vamos desenhar um vetor e as suas componentes. Está aqui um vetor V, e esse vetor pode ser representado por V igual a x na direção Y, mais y na direção J, mais z na direção K. Vamos encontrar as coordenadas desse vetor. Então, você começa projetando o vetor no plano x e y. Aqui é a coordenada y. Aqui fica a coordenada x. E aqui fica a coordenada z. Quem são os ângulos diretores desse vetor? São os ângulos que esse vetor forma com o eixo x, com o eixo y e com o eixo z. Este é o ângulo alfa que o vetor V forma com o eixo x ou com o vetor Y. Este é o ângulo beta que o vetor forma com o eixo y ou com o vetor J. E este é o ângulo gama que o vetor V forma com o eixo z ou com o vetor K. Como é que eu calculo os cossenos desses ângulos, que são os cossenos diretores? Você vai utilizar o produto escalar. Você vai calcular o produto escalar entre o vetor e cada um dos vetores geradores da base canônica do R3. Então, você começa assim. Calcula o produto escalar entre o vetor V e o vetor I. Esse produto escalar é igual ao módulo de V vezes o módulo de I vezes o cosseno do ângulo entre V e I, que é o ângulo alfa. O vetor V tem coordenadas x, y, z. O vetor I tem coordenadas 1, 0, 0. O vetor V tem módulo igual a módulo de V e o vetor I tem módulo unitário, vezes cosseno de alfa. Então, você pode escrever aqui x vezes 1, que é x, y vezes 0 é 0, z vezes 0 é 0. Então, x é igual a módulo de V vezes o cosseno de alfa. Portanto, esse cosseno diretor de V é igual a x sobre módulo de V. Analogamente, você calcula que o cosseno de beta é y sobre módulo de V. Observe que beta é o ângulo entre o vetor V e o eixo y. E também você calcula que o cosseno de gama é igual a z sobre módulo de V. Essa primeira conclusão é muito importante e ela vai te ajudar a encontrar mais duas conclusões importantes. A segunda conclusão importante diz respeito ao vetor U, que é o versor do vetor V. Você vai chegar à conclusão que as componentes do versor U são os cossenos diretores. Olha só que interessante. A definição de versor diz o seguinte, que U, que é versor de V, é igual a V sobre módulo de V, ou seja, 1 sobre o módulo de V, que é um número, vezes o vetor V, que tem componentes x, y e z. Então, quem são as componentes do versor U? X sobre módulo de V, y sobre módulo de V e z sobre módulo de V. Mas quem é x sobre módulo de V? É o cosseno de alfa. E y sobre o módulo de V é o cosseno de beta. E z sobre o módulo de V é o cosseno de gama. As componentes do versor de V são os cossenos diretores de V. A próxima conclusão, que também é muito importante, diz respeito à soma dos quadrados dos cossenos diretores, ou seja, cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de gama. Quem é o cosseno de alfa? É x sobre o módulo de V. E você tem que elevar isso ao quadrado. Quem é o cosseno de beta? É y sobre o módulo de V. E você precisa elevar isso ao quadrado. E quem é o cosseno de gama? É z sobre o módulo de V.
e você tem que elevar ao quadrado. Observe que todo mundo terá o mesmo denominador, que é módulo de v elevado ao quadrado, e no numerador fica x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Mas quem é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado? Isso aqui é justamente igual ao módulo de v ao quadrado. Então, vai cortar, né? Módulo de v ao quadrado com módulo de v ao quadrado. O resultado é 1. Conclusão, a soma dos quadrados dos cossenos diretores é igual a 1. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima.